Programa Economia Dia a Dia. Está no ar o programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo, com o apoio cultural do Banco Bradesco S.A. e também do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Nesta edição, você vai acompanhar um bate-papo com a diretora desta entidade, Nancy Goretti Gorgulho Chaves Braga. E os temas vão desde bioética até sociedade do conhecimento e como a economia se relaciona com esses temas. E também vamos conversar com o também diretor José Gilberto Trucci. E o assunto, os benefícios que o sindicato oferece para os seus associados e também familiares. Acompanhe tudo a partir de agora. Neste bloco, nós vamos tratar sobre temas interessantes que circundam a economia. Conheça agora um pouco da nossa entrevistada. Nancy, é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Prazer é meu. Boa tarde. Nancy, vários temas interessantes aqui que dá para abordar com você. Mas talvez o primeiro aqui para a gente começar nosso bate-papo é a respeito da importância do conhecimento da economia, desta ciência, para os advogados e os engenheiros que são hoje seus alunos, né? Como é que essas categorias profissionais encontram saídas na economia? Olha, não é antigo o curso de economia para advogados, fundamentos de economia, né? Para advogados e engenheiros. Mas eu amo dar aula para eles, porque eles despertam para um mundo que, embora a economia seja do dia a dia, todo mundo vive aquilo, a hora que você passa os fundamentos, eles despertam para aquilo, a classe é cheia. Eles adoram, quando eu peço avaliação de final de semestre, todos eles falam, deveria ter mais hora-aula, deveria ter mais hora-aula. Isso é atípico, né? Porque geralmente quando não é uma matéria que ele vai usar no dia a dia profissional, algo que está diretamente relacionado, às vezes eles torcem o nariz os estudantes, né? E mas lá esse é o contrário. Porque também é aplicado ao advogado, ao engenheiro, a realidade deles. Os exemplos são todos voltados para a categoria deles, entendeu? Então, eu gosto muito. E eles também gostam. E conta para nós, em relação, por exemplo, um case, o que a economia pode ajudar um advogado? Por exemplo, esse profissional especificamente. Economia e direito andam juntos. Você pega, por exemplo, na economia, tem vários casos. Você compra um produto, ou você não recebe, ou recebe com defeito, ou não pode devolver, e você já pagou, já gastou. Para você recuperar ou o produto ou o dinheiro de volta, você precisa de um advogado. E o advogado, ali eles andam juntos, economia e direito. Intermediando a relação econômica. Intermediando as relações econômicas quando são muito díspares. Porque se tudo for vai resolver o problema, vai tudo bem. A questão do engenheiro também cabe essa questão, relação econômica, a obra, a tecnologia? Eu acho que assim, sobre a tecnologia, eu acho interessante. Sobre o funcionamento do mercado, sobre as leis do mercado, oferta e demanda, ele pode direcionar, vamos supor, se ele tiver uma construtora, ele pode direcionar, ele pode saber se a demanda vai estar maior ou não, se ele pode lançar um prédio ou não, sabe? Assim, entender as forças do mercado, a mão invisível do mercado, eu acho que ajuda muito. E depois, na parte tecnológica, sabe? Na parte do desperdício até, se você pega uma obra,
o que tem de prego, de massa, de N coisas de desperdício se espera. E, professora Nancy, é até talvez importante esse seu relato, porque muito se acredita ao economista como simplesmente o apoiador desse sistema de consumismo desenfreado. E não. Não é. O economista é justamente aquele que raciona os recursos para que de maneira inteligente nós o utilizemos. E até falando de CNTU, da qual o Sindicato dos Economistas participa, os farmacêuticos, que também compõem a CNTU, têm a sua campanha contra o uso abusivo de remédios. Ou seja, não é porque é bom para a indústria que vai ser bom para a sociedade. Não é tudo que é bom para o capitalismo, para os capitalistas, é bom para a sociedade. Então, é bom para quebrar um pouco essa imagem, né? Exatamente. Você pega a indústria farmacêutica, você pega a indústria automobilística, você vai pegando os pontos, você vê quantos modelos de carro. A última vez que eu contei tinha 404. Agora eu não sei mais, tem tanto carro novo no mercado. O carro leva a gente, qualquer carro leva a gente a qualquer lugar. E por que isso tudo? Por que a gente escolhe comprar? Sabe? Só que faz parte do sistema, sabe? Faz parte do sistema. Os países socialistas estão mostrando aí pra gente que o socialismo é lindo no papel, mas na prática não funcionou. Agora, o capitalismo é ótimo, as novidades. Você pega, por exemplo, o mel da abelha. Desde que o mundo é mundo, a abelha pega o mel daquele jeito, não muda. Os animais todos. Então você pega, a vida tem o seu fluxo, um único. Que desestabiliza. Que tem a inteligência e que pode mudar o processo é o homem. Então isso faz parte do homem, a inteligência e mudar o processo. Mas tem que mudar o processo sem ser predatório, sabe? Sem piorar a qualidade de vida, teria que ser mais voltado para esse lado humano, o lado da natureza, o lado do planeta, da sustentabilidade, que muito se fala, né? Que estamos matando o nosso planeta. E assim vai. E, professora, falamos de consumismo, já me vem à cabeça os produtos tecnológicos, né? Que inventam para nos seduzir, né? Então, é um aparelho bonito, design pequeno, com diversos recursos, aquele que, do último momento, que a câmera bate foto de um jeito, não bate foto do outro. E a senhora tem um livro a respeito desse tsunami digital. Queria que falasse o nome do livro e explicasse um pouquinho esse contexto tecnológico. Olha, o livro chama Tsunami Digital, a Revolução Científica e Tecnológica do século XX. Em toda a história da humanidade, quando se fala, hoje em dia, muito atual para os alunos, para os jovens, se fala o que é tecnologia? Eles falam, é celular, é televisão. O social de hoje, né? Eu falo, mas escuta, quando o homem inventou um facão para cortar alguma coisa, não era tecnologia? Quando inventou o machado para cortar lenha, uma tesoura para cortar tecido. Pois é, isso tudo é tecnologia. Só que ao longo da história da humanidade, os últimos 50 anos do século XX, esse boom tecnológico nunca visto na história da humanidade. Então, essa criação de mercadorias, essa sedução que você fala, seduz. Mas mesmo que você não queira, você tiver consciência que você não quer consumir, você é induzido a isso. Você pega o computador, então tinha o computador tal, até bem pouco tempo, coisa de 20 anos. Tinha um disquete para você guardar todos os seus arquivos. Você não queria trocar, mas os computadores que vieram já vieram o seu disquete. Aí passou para CD, já vinha para o CD. Aí você está lá com aquele monte de CD guardado, de repente pendrive. Aí começa 1 giga, 1 mega, 2, quer dizer, fora a sedução, tem a indução, entendeu?
Tem a indução, aí você pega o carro, aí ele vem com vidro elétrico, com trava, com não sei o quê, com detector de ré, não sei nem como é que chama de ré, não sei o quê. Mas, então, você tem essa sedução, mas, por outro lado, os carros ficam obsoletos, o computador fica obsoleto. E até obsoletos de maneira programada, né? Pois é. A indústria fala assim, não vamos lançar esse modelo que nós já podemos lançar tecnologicamente mais avançado para lançar um, porque daqui a pouco a gente já lança esse outro, e quem comprou, comprou, quem não comprou já compra o novo, troca o antigo. Então, e o celular você pega, você às vezes não quer trocar o celular, mas ele não funciona mais. Aí ele não pega, aí você viaja para Minas, que eu sou mineira, chega lá, o celular não pega. Mas está muito antigo esse seu aparelho, tem que trocar por um outro. Sabe? Então é a sedução e a indução. Se a gente puder ficar só na indução, melhor, né? Na necessidade, a criação de necessidades. Eles criam necessidade a cada dia. Perfeito. E nesse boom de tecnologias, de equipamentos, de tecnologia da informação, a gente aí tem uma avalanche de notícias. E notícias eu digo de maneira genérica, desde publicidade, desde informações inúteis, até aquelas de fato relevantes. Esses dias parei num posto de gasolina e notei uma bomba diferente. Fizeram um corte nela e colocaram um LCD lá para nos dar as notícias. Então, a informação também enquanto abastece o seu carro. Diante disso, diante de muita informação, professora, não há desinformação? E, aliás, você tem um livro a respeito disso, em breve, que será lançado. Tsunami de informação ou de conhecimento? Aliás, de conhecimento ou de informação? Porque, olha, essas mídias, de agora não sou contra, mas me policio 24 horas. Porque tem a sedução. Você entra no Facebook, você vê aquele tanto de amigos, você vê fotos, você vê notícia, você vê não sei o quê. E quando você olha, você passou 2 horas ali. A hora que você fecha, desliga, o que te acrescentou aquilo? Então, corre aquele risco de unir os distantes e afastar aqueles que estão os de perto. E outras coisas, Twitter, não sei o quê, as outras mídias que tem, mídias sociais. E, por outro lado, você tem aquela informação o tempo inteiro, mas a hora que você termina o dia, o que te sobrou daquele tanto de informação de várias áreas? Seria esse o conceito do conhecimento, aquilo que permanece com você. A hora que você absorve e coloca aquilo a serviço de alguma coisa. Entendeu? Senão não é conhecimento. Senão é só informação. Olha só. E muito poderíamos mais aqui informar para que você possa gerar conhecimento, porém, infelizmente, nosso tempo está acabando. Professora Nancy, eu quero, antes de encerrar, deixar a câmera aberta para suas considerações finais e já de antemão agradeço a presença que muito nos enriqueceu e eu tenho certeza que se o telespectador se colocar em reflexão após esse nosso bloco, ele vai aí absorver muito conhecimento, viu? Eu que agradeço o convite, gosto de estar aqui, eu gosto muito do que eu faço. Para você ter uma ideia, eu tenho 2 cursos de economia. Um eu fiz em Minas, com 17 anos eu entrei e terminei, mas eu trabalhava o dia todo, então eu tirei o diploma. Aí, passado alguns anos, eu fui e fiz de novo, porque eu falei, eu quero dar aula de economia. Então, fiz outro curso de economia, aproveitando cada detalhe. Adoro o que eu faço, sou mais do lado social da economia, sabe? Então, sei lá, espero que tenha deixado para quem está assistindo alguma coisa boa para pensar. Professora Nancy, obrigado, viu? Obrigada a você. E essa paixão da professora Nancy está a serviço do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Como bem frisou o nosso presidente, professor Pedro Afonso, este programa vai estar a serviço dos nossos diretores para colocá-los aqui para poder falar um pouquinho das suas ideias, falar um pouquinho do seu trabalho, ou seja, apresentando essa instituição em nome daqueles que a representam de fato, que são
a nossa diretoria e que ela possa também estar de portas abertas para você, economista que nos assista. Venha participar desse sindicato, entre em nosso site, conheça aí os dias de reunião e como interagir conosco. Este programa Economia Dia a Dia não termina aqui. Fique conosco que no próximo bloco temos mais assuntos. Programa Economia Dia a Dia. Este é o programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo, com o apoio cultural do Banco Bradesco S.A. e também do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Conheça agora o entrevistado deste bloco. José Gilberto, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, prazer também estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Bom, eu sou José Gilberto Trucci, economista desde 1972, com orgulho formado na Universidade de São Paulo. Trabalhei no mercado financeiro muitos anos, tenho uma larga experiência no mercado financeiro e sindicalizado desde o início desde que eu me formei, eu sou sindicalizado. E tenho tido agora uma participação mais efetiva aqui no sindicato, com trabalho voluntário na área de convênios, tá certo? Que o sindicato faz disponibiliza uma série de benefícios para os seus associados, né? E eu trabalho nesta área, conveniando novas entidades, médicos, hospitais, laboratórios, etc. Perfeito. Convênios que servem para atender às suas necessidades, economista. E este programa é exatamente para isso, para que você conheça aquilo que este sindicato oferece para a sua qualidade de vida e como forma aí de prestação de serviços para você. O sindicato negocia a sua base, né, a sua grande base, e aí consegue benefícios, ou seja, condições especiais para o associado. E eu já pergunto para você, José, quem pode ser beneficiado por esses convênios do sindicato? Pois é, os associados que estão com as suas anuidades em dia no sindicato, evidentemente que têm direito a esses benefícios, e também esses benefícios são estendidos à sua família, à esposa, aos filhos, aos pais, aos netos, etc., né? E as empresas que eventualmente ele esteja ligado. Olha, isso é uma novidade. Quer dizer que você pode estender para os seus parentes, é isso? Exatamente. E a gente estava até conversando com o professor Pedro, nosso presidente que estava aqui nos bastidores, e ele me disse também, Fábio, olha, o que a gente quer também é estimular o jovem a recorrer ao sindicato na questão de benefícios, mas não só ele em si. Se eu posso também, como um jovem economista, estender um benefício, por exemplo, para meus pais, meus avós? Claro, essa é a ideia, realmente Legal. É essa a ideia, de Legal. atender os pais, filhos, avós, netos, etc. Ou seja, ampliar de fato Ampliar a mesmo base de atendimento. Legal. Vamos agora, mais ou menos, dissertar sobre área a área da questão desses benefícios. Uma que é clássica e também importante é a área da saúde. Você até, José, tem uma experiência de economia,
usando o convênio do sindicato, né? E queria que você contasse um pouquinho para nós a sua experiência. Aliás, economia com qualidade, né? Com qualidade, exatamente. Que não adianta economia quando se perde qualidade, né? Queria que você dissertasse um pouquinho sobre isso. Então, há algum tempo atrás, eu tenho o hábito de fazer mais ou menos assim, semestral ou anualmente, fazer um check-up, né? E para fazer esse check-up eu tenho lá cerca de uns 20 exames que fazem parte para que eu possa ter uma avaliação da minha saúde, né? E tempos atrás, e quando eu sou economista, quando eu vou fazer esses exames, eu sempre procuro fazer uma pesquisa de preços. Aí eu liguei para uns 3 laboratórios e obtive assim, preços para esses exames na faixa de R$ 1.800 a R$ 2.000, tá certo? Aí, finalmente, eu fui procurar laboratórios que têm convênio com o sindicato, que entre eles nós temos o Delboni, nós temos o Fleury, o AMAS que é ligado ao Fleury, Lavoisier e outros ainda que não me ocorrem no momento. Mas né? referências, né? São todos os laboratórios de referência. Né? Como eu disse, não é só buscar economia, temos que buscar economia com qualidade. Né? E então, num desses laboratórios que é conveniado ao sindicato, eu obtive um preço assim de aproximadamente, o que custava lá uns 1.800, eu consegui por volta de uns R$ 500. Isso, R$ 1.300 de desconto. Uma diferença assim fantástica. Eu nem acreditei, aí eu fui lá no laboratório para confirmar, porque eu fiz essa pesquisa por telefone, falei, não, eu não acredito. Aí eu fui lá, fiz os exames e paguei e era verdade. Da saúde para a educação. Nessa área, o que o sindicato oferece? Bom, na área de educação, olhando não só o economista já formado, essa coisa toda, né? Nós temos convênios para a área de pós-graduação, também para a área de graduação. Então, citando algumas instituições, temos, por exemplo, a Universidade Mackenzie, a famosa Universidade Mackenzie, né? Que os nossos economistas, os seus filhos, como eu já disse aqui, quais são aqueles que estão dentro dessa abrangência dos benefícios, né? FICAP e outras grandes instituições que nós temos convênio evidentemente, com desconto nos pagamentos, nas parcelas. E aí a lógica é parecida com a questão dos exames que até você se beneficiou. Eu tenho um hall de cursos lá, onde eu vou ter benefícios de desconto para fazer esse tipo de curso. Exatamente, tá? exatamente. Por conta de ser associado ao sindicato. Ao sindicato. E aí, vamos lá. Como é que eu provo que eu sou associado ao sindicato? O que eu apresento? Então, aí o sindicato disponibiliza para o economista um cartão chamado cartão de benefícios, né? Evidente, tem 2 faces. Na primeira fase tem o nome do economista, o número de matrícula dele aqui no sindicato, e no verso do cartãozinho está citado lá o nome dos seus dependentes, né? Pai, mãe, neto, esposo, filho. Então fica dominado ali e ele apresentando esse cartãozinho que é disponibilizado aqui pela Conceição na secretaria, né? Então ele tem facilidade no relacionamento aí com os conveniados. Tá. E quanto que eu pago para ter esse cartão? O cartão é gratuito. Ótimo. Então já faz parte da questão da minha associação. Já é um direito meu como associado. Já é um direito seu. E uma coisa que é interessante falar, Fábio, ainda pegando aqui, você vê, o associado paga aqui uma anuidade de R$ 154, né? Para sua economia de uma vez só, de 1.300, já o custo-benefício compensou muito. Exatamente. Só nessa. Exatamente. Então vou citar um outro exemplo, né? Recentemente nós convenimos aqui uma médica cardiologista, tá certo? Essa cardiologista cobra numa consulta normal R$300, R$400. Os nossos preços são baseados na tabela da AMB, Associação Médica Brasileira, AMB 92, e se paga lá numa convênio para um cardiologista R$60, que eu me aposentei antes de cumprir aí os prazos, os recolhimentos máximos, né? E aí, por coincidência, quando eu me aposentei, eu achei que eu não conseguiria mais trabalho na CLT em função da minha idade, né? Que a idade
restringe muito aí a possibilidade de emprego, né? E então, aconselhado pelo sindicato, a gente pode entrar com um processo de desaposentação, porque eu me aposentei, mas voltei a trabalhar mais uns 6 anos ainda, e continuei recolhendo lá o INSS, normalmente, né? E esse período que eu trabalhei a posteriori da aposentadoria, eu posso anexá-la no período anterior e melhorar o meu rendimento mensal. Então, a desaposentação é isso, e os advogados cuidam disso também. A gente sabe que é um processo que já está lá no superior, né? Lá em Brasília, já se sabe que tem ministro que é favorável à aprovação da desaposentação, né? E que é mais um benefício, então, que está aí disponível para o associado e aos seus próximos. Perfeito. E tem aquela música famosa do Titãs que a gente não quer só comida, quer também diversão e arte. E a parte de lazer, o sindicato também oferece opções? Muitas coisas. Então, nós temos aí convênios com hotéis, com pousadas, com academias de ginástica, com assessorias esportivas, né? Todas essas áreas, quer dizer, onde haja, até vale já dizer aqui para o economista que está nos vendo aí, é que se você, economista, se alguém da sua família se interesse em nos indicar um médico seu, alguém que você gostaria que ele se tornasse conveniado do sindicato, que você pode nos indicar, e daqui que nós vamos visitá-lo, vamos conhecê-lo e vamos propor a ele essa possibilidade de ser conveniado, né? Porque nós temos uma massa grande de economistas de São Paulo, Grande São Paulo, Estado de São Paulo, né? Que ele, evidentemente, há muito interesse deles também em nos procurar para que haja um aumento da clientela dele e o sindicato também trazendo um benefício cada vez maior ao economista. José Gilberto, é um prazer recebê-lo aqui. A sua história profissional e a sua história com esse sindicato é bastante bonita. Para quem ainda não sabe o contexto, o José Gilberto foi aí guindado a cuidar dos nossos convênios por ter vivido uma história nessa área. Foi fruto aí da sensibilidade do professor Pedro Afonso, nosso presidente, porque soube que ele, em um determinado momento, precisava muito de atendimento médico e viu aí os orçamentos, falou, poxa, como é que eu vou fazer isso? Vou ter que me apertar. Alguém falou assim, não, mas espera aí, procura o seu sindicato, vai lá, vê o que ele pode te ajudar. E aí ele encontrou aí nos nossos convênios aquilo que ele precisava, que se encaixou no seu orçamento e com certeza pôde aí fazer os seus 20 e tantos exames aí. A gente sabe que a saúde de qualidade é cara no nosso país, infelizmente, é a realidade. Então é preciso aí que os sindicatos que têm uma base forte, que têm poder de negociação, possa chegar junto a essas instituições e conseguir melhores condições. Obrigado pela sua presença aqui. É um prazer. Deixo a câmera aberta para suas considerações. Tá, só finalizando, eu diria evidentemente que o tempo aqui é limitado e que a gente não consegue expor aqui tudo da importância que tem essa área de benefício e dos convênios do sindicato. O economista deve acessar o site do sindicato, né? www.sindecomsp.org.br. E ali você encontrará em cada item desse que eu falei com vocês, na área médica, né, de hospitais, de laboratório, de lazer, essa coisa toda, você encontrar o médico mais próximo da sua casa, o laboratório e assim por diante. Agora vai sair de férias, você vê uma pousada que lhe interessa, um hotel, e assim eu recomendaria que você acessasse o site do sindicato. Perfeito. E esta edição do programa Economia Dia a Dia fica por aqui. Um forte abraço e até breve.